Olá traders, eu sou Renan Raminelli, analista da 4XC, vou apresentar os insights diários do mercado para o dia 31 de outubro de 2024. Iniciando aqui com o Saci, hoje 31 de outubro, no Brasil é comemorado o dia do Saci. Também é comemorado o Halloween no Brasil e ao redor do mundo, mas na cultura nacional temos aqui o nosso Saci. Então, um feliz dia do Saci para todos os brasileiros, um feliz Halloween para todos os brasileiros. Vejamos agora o que teremos de notícia para o dia de hoje. Iniciando aqui com o calendário econômico, iniciou aí meia-noite com decisão de taxa de juros para o BOJ, Banco do Japão, mantendo a taxa de juros em 0,25%. Após isso, 7 horas da manhã, temos aí o índice de preço ao consumidor para a Europa, CPI, Consumer Price Index, esperado um incremento de 2,6%. Além disso, de 7 horas da manhã, o CPI para a Europa, teremos às 9h30 da manhã, Core PCE Price Index. Core PCE Price Index é o índice de inflação preferido do Fed, porque ele exclui energia e alimentos do cálculo. Então ele é o índice que o Fed leva em conta para as decisões de taxas de juros. A depender do valor hoje, pode ter uma mudança na expectativa de quanto o Fed corta em juros na próxima reunião. Então 9h da manhã o PCE Price Index, às 9h30 da manhã também usando Employment Claims, Initial Job Claims. Após isso, teremos aí às 10h45 Chicago PMI. PMI, ele indica o que está acontecendo na indústria, é o que os gestores estão comprando, e se está acima de 50 indica que na indústria estão comprando mais, está aumentando o ritmo de compras, e abaixo de 50 está contraindo o ritmo de compra. Ele é um indicador bastante importante também e pode ter um aumento na volatilidade, um incremento na força da tendência no momento que sair essa notícia. Tendo dito as principais notícias para o dia, vale ressaltar que na sexta-feira teremos o Non-Farm amanhã, Non-Farm Employment Change. Na semana que vem, terça-feira, teremos eleição para os Estados Unidos e na quinta-feira teremos decisão de taxa de juros. Então, é uma sequência de fortes notícias, tá? Começando com hoje, índice de preço ao consumidor, o PCE, amanhã Non-Farm, terça-feira eleição, quinta-feira decisão de taxa de juros. É esperado um aumento da volatilidade nesses próximos dias. Hoje, até após a taxa de juros, o mercado pode se mover com bastante força para qualquer que seja o lado. Muitas vezes o que acontece nesses eventos extraordinários, o mercado perde aí potenciais lógicas e sai se desenvolvendo para um lado, volta para o outro. Então, bastante cuidado, diminuam a alavancagem nas operações, porque o mercado pode ficar bastante volátil de hoje até a semana que vem. Tendo dito isso, vejamos aí o que está ocorrendo nos ativos. Iniciando aqui com o euro-dólar, conforme eu disse ontem, ele está encontrando suporte na região 1,0778. Teve aí nos dias anteriores duas velas de alta com o aumento do volume e ontem subiu ainda mais com o aumento do volume. Isso indica que compradores estão no controle buscando aí um impulsionamento do preço para cima. Mas bastante cautela, lembrando que teremos diversas notícias, o preço pode subir bastante, pode cair, subir, pode cair. Neste momento é indicada a cautela aos traders. De forma geral, porém, o que indica perante os últimos dias é um aumento do interesse dos compradores nessa região. Já no caso da Libra com o dólar, a Libra com o dólar, ela está sendo negociada aí um pouco abaixo de 1,30, né? Como podemos ver, o preço ele caiu abaixo de 1,30, subiu. De forma geral aqui, né? Vemos que o DX+ e o DX- estão se aproximando. Teve um cruzamento de baixo para cima aqui, do histograma cruzou para cima a linha de sinal.
indicando, né, que esse momento de baixa vai diminuindo, a força para baixo vai diminuindo e começa a encontrar compradores nessa área. O que vai definir vão ser realmente as notícias, a inflação, o non-farm, o preço ele pode subir, cair. Neste momento é um momento de indecisão, na verdade, do mercado. O que vai definir são os dados e não tem como saber quais serão os dados. Não tem como saber qual vai ser o índice de preço ao consumidor, qual é a reação do mercado. Então, máxima cautela. O que pode se fazer é o preço rompendo níveis, você entrar nos rompimentos, sempre com o stop loss protegendo suas posições. E alavancagem baixa. Já no caso, o dólar com o franco suíço, eu disse aqui, né, que o preço ele estava indo para lado nenhum, né, subia, caía, sem força para subir, sem força para cair, encontrando suporte na região lá 0,8640, 0,8630. Ele caiu até essa região. Então aqui, né, nós vemos os pavis das velas maiores para cima nos últimos 3 dias. Ah, é um indicativo de venda? Não, na verdade aqui ainda o DX+ está acima do DX-, o MACD é acima da linha zero. Então ainda temos aí uma predominância dos compradores podendo retornar e impulsionar novamente o preço para cima. Porém, lembrando, temos essas notícias, o mercado tende a aumentar a volatilidade. No decorrer desses próximos dias, é muito provável que o preço rompa para cima ou para baixo a mínima dos últimos dias, tá? E desenvolva para um lado ou para outro. Não temos bola de cristal. Neste momento, vai depender do comportamento dos bilionários, dos bancos centrais. Mais de 70% dos movimentos do mercado são por bancos centrais. Então, neste momento, recomendado cautela. Aqui, se for fazer alguma coisa, o menor risco seria uma compra com stop loss logo abaixo de 0,86, buscando uma ida para o 0,87. Esse favorece um risco menor e um potencial de retorno maior. Já o dólar com o ien, com a manutenção da taxa de juros em 0,25 pontos percentuais, o preço caiu nos últimos dias, tentando subir com um corpo muito pequeno, praticamente 2 dojis, na sequência um hanging man. O preço caiu abaixo das mínimas e voltou aí para a média móvel exponencial de 10 períodos. De forma geral aqui, vemos que o preço caiu hoje, está encontrando suporte nessa média móvel exponencial. Não temos um sinal de venda, tá? Porque DX+ acima do DX- indicou movimento direcional de alta, porque o preço veio subindo. O MACD ainda está acima da linha zero, indicando que o momento ainda segue de alta. O mercado pode subir ainda dessa região. Não há indicativo de venda, claro. Apesar da queda de hoje, isso pode ter sido só uma retração no movimento ascendente. Já nos índices americanos, conforme eu falei, estamos tendo um aumento da volatilidade. Aqui, no primeiro, eu disse ontem que o preço estava sendo negociado abaixo das médias móveis, que era uma posição fraca, que o preço poderia voltar a cair, encontrava dificuldade em subir, e ele caiu mais. De forma geral aqui, DX- acima do DX+, indicando um movimento direcional de baixa, o MACD descendo aqui o histograma, abaixo da linha de sinal, se aproximando da linha zero, ou seja, indicando um aumento da força de venda aqui no Dow Jones. Já no SP500, o SP500 caiu também ontem, vai caindo hoje, já no início do dia. De forma geral, vemos aqui o DX- cruzou para cima o DX+, indicando um aumento aí do movimento direcional de baixa. Significa o quê? Que o preço está caindo abaixo da mínima do dia anterior. O MACD com a linha do histograma abaixo da linha de sinal, também indicando um aumento do momento descendente no preço. Então, de forma geral, vemos aqui que os índices começam a ter uma reação mais para baixo. Já no caso do Nasdaq, o Nasdaq também, após ontem mesmo renovar a máxima aí para a semana,
ele caiu no final do dia e vai abrindo o dia em baixa. Aqui também o DX- se aproximando do DX+, o MACD ainda está acima da linha 0, mas com o histograma abaixo da linha de sinal, indicando aí que está tendo também um aumento da força vendedora. Então, de forma geral, vemos aí que o mercado está aumentando a volatilidade, entrando num modo mais avesso a risco e pode aí acabar tendo até quedas maiores nos 3 mercados no decorrer aí desses próximos dias, das eleições. É esperado um aumento da volatilidade. Já no caso das cripto, as cripto não mudaram muito. Enquanto o mercado de ações, de moedas está ficando mais volátil, as cripto aqui, neste momento pelo menos, estão se comportando mais ou menos como estavam anteriormente. O Bitcoin buscando aí uma aproximação aos 73.850, vai ser negociado 72.200 aproximadamente. Ontem encerrou em alta. Pode até ter recuos? Sim, mas de forma geral, o DX+, acima do DX-, com inclinação ascendente do ADX, indicando movimento direcional de alta, MACD acima da linha 0 e acima da linha de sinal, também indicando momento ascendente no preço. Já aqui, o Ethereum segue, conforme tenho dito, com dificuldade para subir. De forma geral, ele está aqui encontrando suporte numa linha de tendência de alta que vai conectando esses fundos. A única possibilidade que vejo aqui é em quedas até próximo a essa linha, um fechamento com uma vela de alta próximo a essa linha, comprar próximo a essa linha com stop loss logo abaixo dela. E aí você vai ter um risco baixo, né, com potencial de altas até esse último topo aqui. Ou, se preferir, segurar mais tempo, mas aí um trade para meses, na expectativa que um dia o Ethereum volte lá para a região 4.000. Para curto prazo, a única visualização que temos aqui é essa linha de tendência de alta que vai conectando esses fundos. É a área de menor risco para compras no Ethereum. Já no caso das commodities, primeiro aqui o petróleo. O petróleo, após abrir a semana em baixa, ele voltou a subir aqui no dia de ontem e vai caindo hoje. Aqui vemos então que o mercado ele abriu o dia em leve baixa, nada que sugere a compra. Vemos sim, né, que após a resposta de Israel ao Irã não mirar produção de petróleo, o preço teve 5% de queda, com um desaquecimento da economia chinesa, uma preocupação sobre a demanda, favoreceu a queda. Então o petróleo mais provável é que continue pressionado para baixo, no que tange aí os fundamentos macroeconômicos. Tá? MACD abaixo da linha 0 com o histograma abaixo da linha de sinal. E o ADX está com o DX- acima do DX+, indicando assim movimento direcional de baixa. Não está com a DX subindo, indicando uma clara tendência de baixa, mas indica assim que o preço está caindo abaixo das mínimas dos dias anteriores no decorrer aí dos últimos 14 períodos. Já no caso aqui do ouro, o ouro ontem renovou a máxima para o ano, vai abrindo o dia em baixa. Aqui o mais provável é que continue subindo, tenho dito isso desde que começamos as análises, porque é claramente um movimento de alta. ADX, inclinação ascendente, sem nenhuma queda, sem nenhum tique para baixo aqui, com o DX+ acima do DX-. E MACD acima da linha 0 com a linha do histograma acima da linha de sinal. Ou seja, todos os indicativos aqui no ouro seguem de tendência de alta intacta e tendência forte. É o que temos para hoje. Vou ficando por aqui. Um ótimo Halloween e dia do Saci para todos nós.